Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Infelizmente esse é o tipo de vídeo que eu tenho que dizer, eu avisei, irmãos. Eu fiz um vídeo aqui, fui um dos primeiros canais a falar isso e a perceber isso, que Mourão ia ser o novo Temer 2.0, eu avisei isso aqui. E quando eu comecei a falar, muitas pessoas me criticaram, principalmente nesse vídeo que tá aí. Graças a Deus a nossa história aqui na internet, ela não se apaga, ela fica. Tá certo? Então veja aí, eu fiz um vídeo, te cuida Bolsonaro, Mourão será o novo Temer 2.0. E ali eu explico por que eu penso isso, por que eu explicava isso. Mas desde a campanha que eu já vinha falando, eu acho que talvez o primeiro a falar isso, que eu digo, esse Mourão é um esquerdista infiltrado no governo direitista. Ô Davi, mas os dois lados não fazem parte do mesmo sistema, então o que é que adianta ser esquerda ou direita? Falando em geopolítica não adianta nada, porque os dois... Você vê, ó, um entregava para os comunistas, os outros vão entregar para os capitalistas. E o sistema controla tudo através das suas empresas. As 13 famílias são donas de tudo. Donas dos bancos, donas das grandes empresas. Então, de um jeito ou de outro, elas sempre conseguem o que elas querem. E os governos nunca se impõem, de fato, contra elas. Porque você vai ver agora, nesse caso aqui, nessa análise que vamos fazer, que o governo, ele nem sequer, nem na própria candidatura dele, ele escolhe os membros que vão fazer parte do seu governo. Quem escolhe é eles. Ou você aceita do jeito que eles colocam, ou não tem espaço para você. Você vê que naquela campanha de Dilma, né, em 2014, o Bolsonaro não conseguiu nem se candidatar a presidente. Pediu para ser vice de Aécio e não conseguiu. Por quê? E ele já era um mito, já falava assim, já teria arrumado muito mais votos para Aécio, mas por que não quis? Porque o partido não quis, pronto. Tinha outros interesses no momento. Então, da mesma forma, Bolsonaro, eu falei isso aqui e as pessoas, se você ler os comentários desse vídeo, você vai ver, as pessoas estão me acusando, não, esse cara tá torcendo contra o Brasil, esse cara é um esquerdista enrustido, não é? Sendo que a gente passamos a vida aqui, a história do nosso canal, combatendo as ideologias esquerdistas. E por que, Davi? Porque eu sou pai, eu não sou político, eu não recebo de nem esquerda nem direita, eu sou como vocês, eu tô aqui sentado e sendo prejudicado pelas más decisões desses caras. Então eu não vou ser nunca a favor de um lado e de outro, eu sento aqui. E como esses caras foram eleitos para me representar lá, e escolher o que é melhor, né, para me defender, vamos dizer assim, eu tenho que fazer o quê? Fiscalizar, como todo brasileiro deveria fazer. Deixa eu ver se esse cara aí fez o que eu preciso mesmo. Não, fez não, vou criticar. Ó, também fez, vou elogiar. As pessoas deveriam fazer isso, mas elas estão sendo manipuladas para acreditar que ela tem que levantar bandeiras. Ó, não faça crítica não, porque você vai prejudicar. Todo criador de conteúdo, por exemplo, ele sabe que a crítica construtiva, ela ajuda a nos consertar. Por que é que nosso canal já deu uma melhorada em relação aos nossos primeiros vídeos? Se você pegar os nossos primeiros vídeos, você vai dizer, caramba, não dá nem pra assistir. Muita gente diz isso. Mas como foi que eu melhorei? Ouvindo as críticas. As pessoas diziam, ó, Davi, você tem que melhorar o áudio. Davi, essa imagem tá ruim. Davi, faz assim que fica melhor. E assim a gente vai se consertando. Da mesma forma, é no parlamento, irmão. As pessoas que votaram, elas têm que cobrar. Aí os direitistas hoje estão colocando que você cobrar isso do governo, você está sendo contra o governo e está fortalecendo a esquerda. Então você tem que ver uma bagunça como essa e ficar calado e não falar nada. Então, irmão, é isso que esse é o problema realmente do Brasil. Essa militância que é formada pelos dois lados. Eles formam militantes. E todo militante, ele por natureza, ele é burro. Porque ele torce como um time de futebol, como uma bandeira. Ele não critica quando tem de criticar, nem elogia quando tem de elogiar. Ele só apoia, independente do que for, porque pra ele é um time. Então quando o Mourão vinha, desde o começo, em plena campanha, e dizia pras pessoas, olha, os brasileiros são jabuticabas pesadas, temos que tirar o 13º, se a gente arrecada 12, como é que paga 13? Né? E eu chamei ele aqui de idiota, porque eu digo só sendo idiota, pra pessoa não saber que o 13º não é uma coisa dada pelo patrão. Isso é descontado do nosso salário através dos meses, porque se você recebesse por semana, como era antigamente, você receberia o equivalente ao 13º salário durante os 12 meses. Então, como se paga por mês, nos meses maiores, que tem 5 semanas, você acaba perdendo uma semana de orçamento, que aí veio um sabido, né, para garantir a sua eleição também, disse, não, vamos devolver esse dinheiro que a gente arrecada do povo, vamos devolver para eles, né, deles mesmos, e eles acabam arrecadando mais de um salário, mas só devolvem um, e ficam com esse dinheiro durante o ano todo, sem te pagar qualquer tipo de juro. Então você vê aí como o trabalhador já é prejudicado, aí vem esses caras e ainda acha pouco, não, tem que tirar. Uma coisa que jamais deveria ser tolerável, Mourão também vinha aí, você vê, o governo Bolsonaro, o tempo todo ele foi contra o aborto. E isso pra mim é um ponto muito positivo. Eu como cristão jamais vou ser a favor da morte.
pra mim, aborto é morte. Bolsonaro deixou bem claro, isso aí no meu governo não vai rolar. Aí vai Mourão, vendo essa disputa entre esquerda e direita, cada um brigando mais para servir melhor o sistema, né? A esquerda não quer largar o osso. Vendo essa disputa, Mourão vai lá e diz, não, tá errado, o governo deveria apoiar, a mulher tem o direito de fazer o que ela quiser com o corpo dela. Exato, com o corpo, você vê como é contraditório. A mulher tem o direito de fazer o que quiser com o corpo dela, mas o feto que está se gerando ali não faz parte do corpo dela. Ele está ali como condição, mas não faz parte do corpo dela. Tanto é que nenhuma mulher gera filho sozinha. Ela precisa de um homem para que os dois consigam gerar esse novo ser. Então você vê aí como é contraditório. Isso vai contra as escrituras, isso vai contra a moral, vai contra tudo que a gente pensa. E aí Mourão vai contra o presidente e fala, e várias outras declarações. E aí você vê como realmente a coisa é desorganizada e de fato não é o Bolsonaro que escolhe esses caras. Vocês acham que o Bolsonaro escolheu o Paulo Guedes, um banqueiro, para cuidar da economia? É lógico que não. Se você ainda pensa isso, irmão, assiste o nosso vídeo do agente que denunciou o sistema 25 metas que os Illuminati deixaram para todas as suas instituições, incluindo FBI, incluindo maçonaria e muitas outras. Assiste esse vídeo, é muito importante, irmão, para você entender. Você vai ver que é um vídeo antigo. O cara já fez isso. O cara, inclusive, morreu em 2011. E as metas que ele deixou, você tá vendo agora. Ele deixa bem claro lá que eles infiltram dentro do governo os seus agentes. Então é o que você vê. A mesma coisa aconteceu no governo Dilma. Meirelles, outro banqueiro, fica lá cuidando do Banco Central. Você entendeu? Você bota a raposa para cuidar das galinhas, irmão. É a mesma coisa agora. Vai Bolsonaro e bota um banqueiro para cuidar. O vice, por exemplo, jamais Bolsonaro queria Mourão. Ele tentou Levi Fidelix, entre outros aí, outros nomes aí que falaram muito na época. Ninguém ouviu falar em Mourão. De repente aparece Mourão e pronto. E durante a própria campanha, Mourão vai indo contra o cara. Por quê? Porque Mourão quer a cadeira. A esquerda tá vendo em Mourão a chance de voltar ao poder. Porque Mourão é um esquerdista enrustido. As ideias dele é toda pra esquerda. Aí vem o filho de Bolsonaro, em vez de resolver isso internamente com o pai, na minha opinião, ele fica fazendo críticas, né, pelo Twitter, levando até o nome de garoto tuiteiro, e fica fazendo críticas a Mourão. Ó. Aqui tá na Isto É, também a mídia esquerdista doente coloca Mourão sempre como o herói, né? Sempre como a vítima. Nossa, Carlos, ó, aqui é o título, ó, como é sensacionalista. A verdade tem que ser dita. Carlos Bolsonaro critica Mourão pelo 3º dia consecutivo. Minha nossa, o cara tá perseguindo. Você vê que ele coloca o Mourão como vítima mesmo. No 3º dia seguido de críticas públicas contra o vice-presidente Hamilton Mourão, o vereador carioca Carlos Bolsonaro publicou nesta quinta-feira 25 no Twitter um comentário sobre declarações do líder do partido do vice, Levi Fidelix. Fidelix comentava a atuação de Mourão durante o governo de transição. O filho do presidente Jair Bolsonaro fala em interesse crocodilal. Na imagem compartilhada por Carlos, uma notícia informa que Mourão teria poder para intervir onde achasse necessário e, por ter sido eleito vice-presidente, poderia agir sem pedir licença a ninguém. São declarações de Levi. O que se deve ver desde a época de transição é um interesse crocodilal em situações desnecessárias, escreveu Carlos nessa quinta-feira. Aos que pedem para eu parar, digo que se informar ou não é uma escolha, estamos todos no mesmo barco chamado Brasil, mas nos recuperando. Na quarta-feira, dia 24, após dizer que não estava apenas reclamando do vice no Twitter, Carlos ironizou possíveis associações de suas críticas a Mourão a um suposto apoio a pedidos de impeachment. Dou gargalhadas quando algum ser tenta induzir que busca o impeachment de quem quer que seja, informa e mostra a verdade de posicionamentos inadequados e anteriores a qualquer crítica por mim revelada. Virou motivo para distorções e fake news. Carlos Bolsonaro tem feito diversas publicações contra Mourão, também na quarta. Replicou um vídeo do YouTube Bernardo Kirsten intitulado General Mourão, o traidor, com um comentário: vice contraria ministro e a agenda que elegeu Bolsonaro presidente. Enfim, família, ele já falou, né? Inclusive que os eleitores de Bolsonaro eram todos boçais e esse tipo de coisa, ofendendo quem colocou ele lá, quem votou nele. Porque caso você não entenda isso, quando você votou em Bolsonaro, você também votou em Mourão. Mourão se sente eleito. Como o Michel Temer também. É exatamente. A ideia desses caras você vê que é igual. Michel Temer, quando as pessoas criticavam ele, ladrão, não sei o que, ele dizia: meu velho, você votou em mim, cala sua boca. Eu tô aqui por mérito. Eu mereço estar aqui, fui eleito pra isso. E de fato foi. Quando você votou em Bolsonaro, você votou em Mourão. Ou não apareceu a foto dele, do Mourão, embaixo da de Bolsonaro? Já é porque é feito assim. Porque o vice tem plenos direitos também.
E caso aconteça qualquer coisa com o Bolsonaro, Mourão assume no outro dia, vocês sabem disso. Pra mim é aquela história, acha que não pode piorar? Sempre pode piorar. Aí vem os canais de direita, irmão, em vez de mostrar as coisas assim, limpas pra vocês, sem interesse partidário, porque na verdade esses caras recebem pra isso, né? Aí, antes eles diziam que a gente, por falar isso, que eu dizia, existe um racha dentro da própria direita, existe esquerdista lá infiltrado, esse Paulo Guedes não tá a favor de Bolsonaro, nem do povo, esse Mourão piorou, ele tá vendo só os interesses maçônicos. Gente, ele tá fazendo aliança com a própria esquerda, tá se reunindo com a família Marinho, já foi denunciado isso aqui no nosso canal. Com a mídia esquerdista toda, o Bolsonaro se recusando a dar entrevista, Mourão ia lá e ficava passando panos quentes. Que tipo de pessoa faria isso se não tivesse com interesse realmente de ocupar essa cadeira? Você vê dois lados se enfrentando e você começa a falar, argumentar a favor daquele outro lado oposto ao seu, é óbvio que aquelas pessoas por detrás das cortinas vão vir falar com você. Porque vão enxergar em você a chance de voltar ao poder, de fazer algum tipo de aliança obscura com você. É ou não é? Você chegar a público e fala contra você mesmo, que seria, né? Porque Bolsonaro e Mourão não seria uma coisa só. Então é lógico, se ele vai falar contra o próprio lado, é óbvio que o outro lado vai chegar por trás das cortinas e vai, querer fazer um acordo com o cara. É ou não é, família? É isso que tá acontecendo. Por que vocês acham que a mídia sempre coloca Mourão como vítima? Aí vem Bolsonaro, todos esses fatos diante de nós não somos idiotas, nós não somos HD só para receber e armazenar a informação, como os canais de esquerda e direita querem. Nós somos seres pensantes, nossa cabeça são processadores, a gente tem que receber a informação e processar ela e ver se procede. Então aí vem Bolsonaro aqui e envergonha todo mundo. Ó. Briga aqui é só para ver quem vai lavar a louça, diz Bolsonaro sobre Mourão. E aí diz que, presidente disse que Carlos Bolsonaro faz algumas críticas certas e outras erradas sobre o vice. Ou seja, querendo, não, isso aí é uma besteira, é só para ver quem é que vai lavar a louça. Tentando simplificar a coisa, sendo que o negócio tá bem mais feio. Então, família, você vê que realmente fica difícil, porque até o próprio governo, que é formado, assim como o agente do FBI denunciou, assiste esse vídeo, você vai ver muita coisa. Apesar dele já ter morrido em 2011, quando você começar a ver o vídeo, você vai ver, parece que esse cara fez esse vídeo falando do governo atual. Mas, infelizmente, é assim que funciona. Não é só desse governo, foram todos que sentaram lá até agora. Sempre é feito esse tipo de acordo. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Uma coisa que é fundamental é parar instantaneamente com a drenagem de recursos que são mandados para o exterior. Para o senhor ter ideia, de cerca de 10 bilhões de dólares, que é, em termos médios, a receita da União, de todos os tributos, de 10 bilhões, 5 bilhões são pagos de juros. Dívida interna e externa. Isso o povo não sabe. 5 bilhões. Então é por isso, aí você começa a enxergar melhor de dentro das entranhas do sistema, porque é que nós vivemos nessa posição servil. Porque é feito exatamente assim. Essas indicações do partido, na verdade, são para colocar os infiltrados dos interesses globais. E cada hora, cada dia que passa, isso fica mais claro e mais provado. E eu espero, meus irmãos, que com esse vídeo eu tenha mostrado para vocês. Você vê que esse tipo de vídeo aqui no nosso canal é o que menos dá audiência. As pessoas realmente elas não gostam de ouvir a verdade. Elas preferem que você apoie um dos lados. Eu vejo ainda gente dizendo, ô Davi, eu gosto de você, velho, mas você fala mal de Lula, eu fico triste porque Lula tá sendo vítima. Lula não é vítima não, Lula é vilão, irmão. Lula endividou o Brasil. Também tem vídeos aí, assista nossos vídeos mais antigos, mas só para explicar rápido de novo. Ele devia uma dívida de R$100 e tinha um juro de R$10 para pagar dessa dívida, tá certo? Ele tinha que pagar R$10 todo mês de juro referente a essa dívida. O que é que ele fez? Ele foi nos bancos internos, pegou esses R$100 emprestado a um juro de 25 ao mês e pagou os R$100. Só que agora, beleza, ele pagou, não ficou devendo nada aos bancos de fora. Ficou devendo aos bancos internos. Mas em vez de ter que pagar 10 por mês, ele ficou agora devendo 25. E mascarou, isso aí o que ele fez foi mascarar a dívida. Ele disse, só aqui, eu fui o único presidente a pagar a dívida. Deixa que ele aumentou a dívida. É um bandido, família. Lula tem que estar preso mesmo. Mas Davi, então por que a polícia não prendeu ele por causa dessas coisas? Porque, meu irmão, você tem que ver que existe fórum privilegiado, existe caras envolvidos com ele em coisa muito maior, que ainda estão dentro do governo. Então não é fácil não, irmão. A polícia fez o que dava pra fazer. Aquilo ali, esse triplex realmente é uma coisa pequena. É uma coisa que o povo olha e diz, pô, prendeu o cara por causa disso, muito mais estão roubando, né? Porque pra mim não tem isso, roubo pequeno ou grande é tudo roubo. Roubou uma sardinha, tem que ser preso.
O problema do Brasil é justamente porque quem rouba muito não paga nada. Você tem a certeza, irmão, que é justo que ele esteja preso sim. O que ele fez com o Brasil, enganar a população daquele jeito, ser chamado de o cara por Barack Obama justamente por estar entregando o Brasil, a Dilma também permitindo que o nosso nióbio, as nossas riquezas minerais fossem levadas de forma escondida pelas nossas fronteiras para os países comunistas, como Cuba, Venezuela. Isso é terrível, família. O que o PT fez com o Brasil realmente, todos eles deveriam estar presos, mas infelizmente eles ainda são muito fortes dentro do governo, ainda é a maior bancada. Então é difícil prender esses caras. Aí prenderam o Lula por causa do triplex, porque foi o que ele deixou exposto, foi o que deu pra fazer. Mas mesmo assim já estão pra soltar. Então, irmão, não entenda a coisa como é. Eu sei que a maioria tá acostumado com isso. Se eu critico o governo, eu tenho que apoiar a esquerda. E se eu criticar a esquerda, eu tenho que apoiar a direita. Mas não é assim, não. Você é cidadão e você é prejudicado por as coisas que esses caras fazem, tanto de um lado pelo outro. Então só simplesmente faça isso, irmão. Fiscalize, você tem o dever de fazer isso. Não é nem o direito, você tem o dever, a obrigação de fazer isso. Vê o que é que esses caras estão te propondo. O que as propostas deles realmente significam. Porque eles fazem a proposta e explicam. Você não tem que aceitar a explicação deles. Você tem que ir atrás da verdadeira explicação. De ver como de fato aquilo ali na prática vai funcionar na sua vida. Você tem que ver isso. A partir do momento que as pessoas começarem a ver isso, elas não vão ter mais político de estimação. Elas vão começar realmente a serem pensantes e usar esse grande processador aqui de última geração que Deus deu a cada um de nós, tá certo, irmão? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã com outro tema, se Deus quiser. E assim eu dou por encerrado esse vídeo. Um abraço e tamo junto!